antes, hoje ainda pela manhã, por isso não é facilidade de discutir. Eu falei assim, não, nós tínhamos começado a dar um curso lá atrás, na parte de direito material, dos contratos, estratégia na hora de analisar um contrato, estratégia na hora de conversar com o cliente, da elaboração do contrato, do parecer. E eu sinto que, não só no meu escritório, mas eu sinto isso em vários outros escritórios, que o direito material ele vai se perdendo muito. As pessoas não têm, infelizmente, não sei se por falta de tempo, não sei se por conta de uma deficiência das faculdades, o direito material, coisas básicas do direito material vão se perdendo, e isso prejudica muito a defesa do cliente. Às vezes uma questão ali que a nossa causa ganha, deixa passar desapercebido. Então, por isso que o escritório está investindo nesses treinamentos, a parte de direito processual. Eu estive conversando muito com a Ângela, nós vamos também trazer o professor Marco Mazetti para dar uns cursos aqui na área também de direito societário, direito empresarial, para melhorar a formação de todo mundo. É muito importante, tá, meus filhos? E esse tema que eu separei hoje, eu vou falar para vocês até por volta de 10h30, esse tema que eu separei hoje é um tema que está no dia a dia do escritório, mesmo o pessoal que está na seguradora líder, no núcleo da seguradora da advocacia de massa, tem que estar muito atento, porque, de uma forma ou de outra, vocês vão ver que tudo que tratamos aqui tem uma ligação direta ou indireta com toda a discussão no direito civil, no direito privado, na responsabilidade civil, é contratos, mas tem todo mundo. Quando falamos de mora, é o mesmo conceito de mora que existe nas obrigações, é o mesmo conceito de mora que tem quando a seguradora é condenada a pagar também juros de mora. Então, por isso essa importância. Veja. O escritório, frequentemente, tem que ou avaliar contratos que não estão sendo cumpridos, ou tem que estar na justiça buscando indenizações por quebra contratual, por descumprimento de contratos. Ou, muitas vezes, está na posição de defender o cliente devedor que está sendo acusado de não ter cumprido o contrato. Ou seja, nós estamos sempre ou como credores ou como devedores dessa relação. A exposição de hoje serve às ambas posições. Todos sabemos, né, que um contrato essencialmente é um acordo de vontades sobre direitos patrimoniais disponíveis. A regra no contrato é uma regra, mesmo hoje, na área do direito consumidor, as pessoas se assustam, é uma regra essencial. Em regra, o que está escrito vale. No passado, a regra era mais absoluta. O que está escrito vale acima de qualquer coisa. Depois da intervenção do Estado, dos contratos, passou-se a uma ideia de que o que está escrito vale, mas não vale sobre todas as coisas. Ou seja, antes, por exemplo, no contrato do consumidor, você tem que ver se cumpriu a boa-fé, você tem que ver se está presente a função social do contrato, se não tem uma cláusula abusiva. Mas a regra não é afastar tudo que está no contrato. A regra é validar tudo que está no contrato. A exceção é o afastar aquilo que está no contrato. E hoje nós vivemos um momento muito difícil, porque o judiciário tem sido muito interventivo, né? Para vocês terem noção, ontem eu apliquei uma prova no UDP, na área de consumidor, estava fazendo uma correção oral, e perguntei a um aluno, fiz a seguinte questão:
fez um contrato e depois de um ano de compra e venda do imóvel, e a parte viu que o imóvel dela desvalorizou 30%, 20%. E ela hoje quer, depois dessa desvalorização, ela quer devolver o imóvel sem pagar nenhuma multa. Metade da turma praticamente disse que poderia devolver o imóvel sem pagar nenhuma multa. Então, como é que fica o contrato? Como é que fica a segurança jurídica? Imagine se é você vendendo sua casa e amanhã o juiz tendo que receber um pedido para mudar aquele contrato. Quem regra está mudando o contrato, dizendo que vai acabou de me interromper. Desculpa, doutor Paulo. Dizendo que, na verdade, eu não vou cumprir o contrato porque o imóvel desvalorizou. E se ele tivesse valorizado? Essencialmente, o que é importante nesses contratos é cumprir aquilo que está escrito. É a segurança jurídica. Então, aqui, com esse ativismo judicial, com excesso de intervenção do juiz no conteúdo dos contratos, tem gerado uma insegurança muito grande. Agora, imagine o nosso cliente nessa insegurança. Ele tem a previsibilidade, tem o planejamento dele, e se todo o esforço do escritório na defesa do interesse do cliente é evitar essa intervenção. É tentar prestigiar a autonomia da vontade, aquilo que foi efetivamente contratado. Então, isso nós não podemos dizer que isso acabou, que o contrato acabou, o contrato existe. Então, o contrato é feito para ser cumprido. A morte natural do contrato é o seu cumprimento. O contrato é uma relação não permanente, mas transitória, temporal, porque ele acaba quando? Quando as partes cumpriram suas obrigações. Comprei o imóvel em 10 prestações. A relação tem um vínculo ali durante 10 meses, 10 prestações, onde uma parte tem uma sujeição à outra por conta de um contrato que espontaneamente ela aceitou assinar. Ninguém é obrigado a contratar. A contratação decorre de um ato de liberdade. Então, ela está vinculada. Então, por isso que se ela não paga amanhã, ela pode ter o patrimônio dela bloqueado para fazer face àquela obrigação contratual. Então, nesse período, ela tem uma obrigação, tem um vínculo. Esse vínculo se desfaz em que momento? Quando ela cumpriu toda a obrigação, as partes cumpriram todas as obrigações, então, naquele momento, acabou o vínculo contratual. Então, a morte natural do contrato é o cumprimento. Em termos técnicos, disse em contrato que o pagamento, tem muita confusão de que pagamento é pagamento de dinheiro. O leigo fala, só pagou porque pagou em dinheiro. Em termos técnicos obrigacionais, pagamento é o cumprimento da obrigação que incumbe no contrato. Então, dívida de dinheiro eu pago com dinheiro. Agora, uma dívida de prestação de serviço eu pago prestando serviço. Uma dívida de obrigação de não fazer, eu pago não fazendo. Então, em termo técnico, pagamento é todo o meio que o devedor tem de liberar da obrigação, ou seja, como está previsto aqui no contrato. Então, veja, se for cumprido, não vai para o judiciário, não vai para o escritório de advocacia, essa é a essência. Agora, o contrato, ele pode, por vários motivos, não chegar ao seu fim. Ele pode não chegar ao seu fim, né, por situações várias. Aqui, só antes, fazendo uma digressão com relação ao Código de Defesa do Consumidor, porque o contrato, eu disse que ele morre no prazo contratual estabelecido pelas partes. Mas alguns contratos de consumo, sobretudo na área de plano de saúde, por exemplo, fornecimento de energia elétrica, são chamados de fornecimento de bens essenciais, água, luz, telefone. Então, nesses bens, a doutrina criou a figura dos contratos relacionais, ou seja, por esses contratos relacionais, onde está ali envolvido o direito fundamental, no caso de saúde,
no caso ali da energia, da água, que são essenciais para a vida humana. Então, neste caso, criou a seguinte teoria, o seguinte princípio. O consumidor pode se desvincular desses contratos a qualquer tempo. Terminado o prazo dele, melhor dizendo. Se o prazo é de um ano, ele pode desvincular a qualquer tempo. Se é por prazo indeterminado, ele pode desvincular a qualquer tempo. Pode botar fim ao contrato a qualquer tempo. Agora, o fornecedor não. O fornecedor não pode colocar fim a esse contrato a qualquer tempo. Exemplo típico é o contrato de plano individual de saúde. Individual. No individual de saúde, o consumidor, nós vamos disponibilizar esse slide aí, o consumidor, ele só vai se desvincular do contrato se ele deixar de pagar e não pagar agora dentro de 60 dias. Então, por quê? Você está, de certa maneira, protegendo a parte mais frágil. Mas essa não é a regra. A regra essencial, fim do prazo contratual, extingue a relação das partes. Então, veja, o contrato ele pode se extinguir, isso é muito importante que as partes avaliem, ele pode se extinguir por uma imperfeição anterior à sua formação. E isso o advogado tem que estar sempre analisando. Então, vamos imaginar o seguinte, o contrato ele é um ato de negócio jurídico. Por que negócio jurídico? Porque é aquilo que a parte faz e já consegue predeterminar os efeitos. Se eu quero me tornar proprietário de um bem, eu posso levar um contrato de compra e venda daquele bem. Então, estou predeterminando os efeitos. Através da compra e venda, eu vou ter a posição jurídica de proprietário daquele bem. Se eu quero apenas locar, eu faço um contrato de locação. Então, pela vontade, ele direciona os efeitos daquela obrigação, daquele negócio. Então, mas para que o contrato produza efeitos jurídicos, uma cláusula produza efeitos jurídicos, ela não pode contrariar a lei. Se ela contraria a lei, em tese, ela é nula. Aquela obrigação é nula. Pode a nulidade ser parcial ou total num contrato. Então, ele está sendo extinto por imperfeição anterior à sua formação. Porque o negócio jurídico, a cláusula, pode ser a cláusula ou todo o negócio jurídico, não chega a entrar no mundo jurídico. Isso é muito importante o advogado estar analisando. Então, vamos aqui uma situação. Um contrato de compra e venda que foi feito por uma cooperativa. Está lá a cooperativa assinando. Mas quem assina tem capacidade para assinar? Então, quais são as condições do negócio jurídico? Capacidade das partes. O objeto lícito. E a forma. Que regra é consensual. Só excepcionalmente é solene. Então, se a parte é incapaz, pode ser uma incapacidade por maioridade ou minoridade, ou pode ser uma incapacidade por específica. Aquele imóvel que está sendo vendido, ele foi recebido em doação no passado e ele é impiorável. Ele é inalienável. O pai doou o filho com cláusula de inalienabilidade, ou seja, não pode vender para ninguém. Então o filho tem capacidade genérica, mas não tem capacidade específica para vender aquele bem. Então a venda dessa é nula. Então tudo isso, o profissional do direito, o advogado, tem que estar analisando quando é da lei. Por isso é importante ver, me dê o estatuto da companhia, me dê o contrato social da companhia, me dê a última ata que elegeu os diretores, porque pode ter um negócio jurídico assinado por uma diretoria de 10 anos atrás. E o profissional tem que avaliar isso e tem que saber avaliar isso. Por quê? Mas eu tenho um contrato. Eu tenho um contrato, mas o contrato simplesmente não entrou no mundo jurídico. Ele não tem contrato, na verdade. Ele tem um ato que não gerou efeito, um ato inexistente para o direito. Certo? Então, eu tenho um contrato que ele se extingue por um vício na origem. Tem um vício na origem, ele não vai chegar ao futuro. E veja o seguinte, o negócio jurídico nulo, artigo 169. Nós estamos falando da nulidade absoluta.
não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. Aqui, não adianta dizer, já passou 4 anos, passou 5 anos, passou 20 anos. É imprescritível, porque se a nulidade não gera efeito, a nulidade absoluta, ela pode ser declarada daqui a 50 anos. Teoricamente, se não gera efeito, ele não precisaria nem de uma declaração. Uma ação declaratória contra uma questão dessa é meramente formal, mas por segurança as partes podem fazer. E eu não posso pegar um negócio duro, muitas vezes existe isso, e tentar confirmar através de outro negócio válido. É muito comum a novação de dívidas. Vou dar um exemplo de inovação, onde a causa, eu estou avaliando sempre a causa do negócio jurídico. Tem que sempre avaliar por que eu tenho um crédito nesse contrato. Qual que é a causa do crédito nesse contrato? O advogado tem que sempre perguntar. Ah, não, mas isso aqui é o seguinte, essa causa aqui foi de um dinheiro de corrupção. Eu estou validando isso aqui através da MDD, essa nota promissória. E eu estou, na verdade, para esquentar. O que é esquentar? Quando fala de termo esquentar, está na moda. Eu pego um dinheiro de origem lícita e tento, de certa maneira, por um modo lícito, previsto em lei, validar. Então, eu pego um crédito de corrupção e digo que aquele crédito é de cotar de locação. Muitos escritórios de advocacia hoje estão respondendo a processos da justiça, na Lava Jato, por quê? Eles funcionaram como agentes intermediários na distribuição de propina. Mas como que eles validavam isso? Através de contratos de prestação de serviços, que nunca existiram. Teve um caso que o escritório recebeu 3 milhões de reais, tudo em propina. E ele tinha o quê? Um contrato de prestação de serviço guarda-chuva, onde ele emitia notas fiscais, mas só que o serviço nunca foi prestado. Então, a parte, teoricamente, isso é uma obrigação natural. Na obrigação natural, ela pode estar em contrato, mas o princípio básico da obrigação natural, dívida prescrita é obrigação natural, dívida sujeita a ato ilícito praticada com um objeto ilícito do contrato é obrigação natural. Na obrigação natural, qual é o princípio básico? O pagamento é inexigível. Por que lá no morro só termina em guerra? Porque ele não vai na justiça cobrar aquilo. Ele vai resolver daquela forma, o Estado não entra. Porque o pagamento é inexigível juridicamente. Se é inexigível juridicamente, ele não pode ir ao judiciário. Mas uma vez feito, é irrepetível. Quer dizer, não posso pedir a restituição daquilo que eu dei para o objeto ilícito. Se eu paguei dívida de jogo, eu paguei. Eu não posso pedir restituição. Se eu paguei dívida prescrita, eu paguei. Não posso pedir restituição. Se eu paguei a dívida de corrupção, eu não estava, é uma obrigação natural. Eu não posso pedir restituição. Mas aquele que ainda não recebeu a dívida de corrupção não pode cobrar. Então, veja, a causa tem que estar sempre atenta. Outro profissional, no embarque de execução aparece um título lá, uma nota promissória de 3 milhões. Você tem que perguntar ao seu cliente, qual é a causa disso? Qual é a causa desse título? Porque a obrigação, ela se ampara dentro do princípio moral, da ética. Então, não está aqui para validar algo imoral, que essa obrigação o profissional do direito tem, que está sempre atento na hora de analisar o negócio jurídico. E veja o seguinte, também pode acontecer o seguinte, pode uma obrigação ela não chegar ao seu fim e não ser obrigado em nenhuma indenização por motivo alheio à vontade das partes. E vocês viram recentemente, vocês acompanharam pela televisão, o caso dos furacões na Flórida, né? Então, vamos imaginar, conferencistas, congressos que existiriam na Flórida naquela época. Muitas vezes o organizador do evento já pagou antecipado aqui pela conferência, né? Pacotes turísticos já comprados. Então, o contrato não foi executado, mas ele se extingue
Porque o objeto dele não pode ser cumprido. Não pode ser cumprido por quê? Por um fato alheio à vontade das partes. Nesse momento, qual que é a regra? Quando o contrato se extingue, sem que tenha havido cumprimento pelo pagamento, por motivo alheio à vontade das partes. As partes retornam à posição anterior como se não tivessem contratado. Aqui é uma regra de ouro da extinção do vínculo contratual. Por quê? Quem recebeu, aquele conferencista que recebeu, tem que devolver o valor que recebeu. Mas não, eu estava aqui disponível. Mas o fato de eu estar disponível, a prestação não foi cumprida, não foi por culpa do outro. É diferente ele estar disponível e chegar lá no teu auditório para ele trabalhar, para ele fazer a conferência. Mas não cumpriu por um motivo alheio à vontade do próprio contratante. Então, nesse momento, eu não tenho que punir. Nesse momento, eu não tenho que ficar reter também o honorário que eu recebi. Eu tenho que devolver. Porque a regra da extinção do vínculo, por motivo alheio à vontade das partes, aqui não tem uma nulidade, é que as partes retornam ao status quo. E aqui, com perdas e danos? Não. Danos? Não. Prestem bem atenção. Por que não com perdas e danos? Porque com perdas e danos, a parte, para que alguém cobre perdas e danos, é preciso que eu demonstre uma culpa daquele que não cumpriu a obrigação. Se ele não cumpre por motivo alheio à sua vontade, ele não tem que me pagar perdas e danos. Ele só tem que pagar perdas e danos, ele não tem que provar que o contrato não foi cumprido. Ele tem que provar, além do contrato não ter sido cumprido, que aquele não cumprimento se deu por minha culpa. Se ele não faz essa prova, então eu não tenho que indenizar perdas e danos. Essa é uma regra de ouro na extinção dos contratos. Então, veja. Quando nós falamos aqui na nulidade absoluta, nós temos a nulidade absoluta e também temos a nulidade relativa. Ao contrário da nulidade absoluta, na relativa, você tem aqui, voltamos aqui. Quais são os vícios que levam à nulidade relativa? Vício de consentimento, lesão, estado de perigo. Vício de consentimento, coação, simulação, erro. Então, nesses casos aqui, o que acontece? Nesses casos, o negócio vai ser desfeito. Mas qual que é a diferença? Diferentemente de uma situação, de uma causa de nulidade absoluta, eu estou vendo um contrato, onde depois, acabou de ser feito, a parte diz, olha, houve vício de consentimento, eu fiz esse contrato por coação, coagido. Ou houve uma simulação. Então vai se desfazer o contrato. Agora, se já tem um ano que o contrato está sendo cumprido, o negócio deixa de gerar efeito a partir da declaração da nulidade, ou seja, a partir desse ano. E ele produz efeitos pretéritos. No passado, todos os efeitos são conservados. Então, isso é muito importante para ver o que eu tenho que restituir nessa relação. Qual que é o crédito que é devido, qual o crédito que não é devido. Ao contrário da nulidade absoluta, todas as situações de nulidade relativa estão sujeitas à prescrição. Porque é prescritível. Ou seja, em regra, são 4 anos para você anular um negócio por dolo, por coação, por qualquer vício de consentimento. E o negócio, ao contrário da nulidade absoluta, ele se convalesce pelo decurso do tempo. E você tem algumas formas de fazer a rescisão. Tem um termo, no jargão jurídico, nós temos vários termos para falar da extinção do negócio jurídico. Nós temos a rescisão, resilição e temos a resolução. Em tese, genericamente, todas essas expressões são espécies, na verdade, do gênero extinção do vínculo contratual. Você tem o gênero extinção do vínculo contratual
e tem como espécies a resilição, a resolução e a rescisão. Todas elas querem dizer o quê? O contrato está se encerrando. Na resilição, eu tenho a popular denúncia unilateral, no caso de que, em contrato por prazo indeterminado, as partes podem, a qualquer tempo, mediante notificação, colocar fim ao contrato. Imagina você ter um contrato de comodato por prazo indeterminado, e está lá dizendo claramente que a qualquer tempo você pode pedir o imóvel de volta. Isso é a resilição unilateral. E você tem também a chamada resilição bilateral, que é o popular distrato. No distrato, o contrato tem um prazo para terminar, tem obrigações para serem cumpridas, mas antes do final dele, o contrato é de 2 anos, 3 anos, com 6 meses as partes chegam. Vamos distratar? Esse negócio não está surtindo os efeitos que nós vamos distratar. Então, ali regula-se o distrato. Pode ter multa, pode não ter multa, pode ter obrigação pecuniária. Aí depende da vontade das partes, porque a resilição bilateral, o distrato é sempre uma faculdade das partes. Da mesma maneira, eu não posso fazer um distrato sem o consentimento da outra parte, porque o contrato ele pode se extinguir antecipadamente num distrato por vontade também das duas partes. Então, não quer dizer que aqui não vai ter multa, não vai ter pagamento. Pode não ter, pode ter. Tem a chamada rescisão e você tem a chamada resolução. A rescisão, eu particularmente, eu gosto da expressão do Orlando Gomes, que na rescisão o contrato se extingue antecipadamente por um motivo, por uma causa voluntária. O que eu estou dizendo? Por uma culpa. Então, se tem culpa, a consequência é diferente de uma situação que eu chamo de resolução, onde há a extinção do vínculo sem culpa. Na extinção do vínculo sem culpa não tem perdas e danos. Na extinção do vínculo com culpa tem perdas e danos. Então, essas expressões são usadas muitas vezes para falar, às vezes trocadas. O que eu estou tratando aqui de rescisão, o outro trata como resolução. Mas isso não tem nenhum efeito prático, apenas para sistematização. O fato é saber se a extinção ela se deu por culpa ou sem culpa. Se deu por culpa, tem perdas e danos. Se não deu por culpa, não tem perdas e danos. As partes, nesse caso, todos os dois assumem. Não quer dizer que não tenha prejuízo, mas o contrato extinguiu, eu investi nele. Quer dizer que não tem prejuízo, mas neste caso, cada parte suporta o seu prejuízo. É risco da relação contratual à morte antecipada, à sua extinção antecipada. O distrato faz pela mesma forma exigida para o contrato. Se eu disse por escrito, correto, eu fazer também o distrato por escrito. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir, artigo 475, pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos a indenização por perda. Essa é uma outra regra de ouro que, infelizmente, os tribunais e os juízes têm esquecido, sobretudo na área de consumidor. O contrato é feito para ser cumprido. Bom, se eu fiz um contrato para durar 3 anos, ele tem que ser cumprido em 3 anos. Aí eu não cumpro e quero que a outra parte receba perdas e danos. Sim, nós já dissemos aqui, se não é cumprido, cabe as perdas e danos. Por culpa, não é? Se não é cumprido, culpa da parte. Cabe as perdas e danos. Mas veja, se você vai ao tribunal hoje, o tribunal está cheio de decisões, e às vezes o escritório deixa passar os partidos, que se perde as perdas e danos, está lá se discutindo as perdas e danos. Mas as perdas e danos não interessam a quem foi lesado. Eu vendi um carro em 10 prestações. Prometi entregar o carro. O comprador quer o carro. Ele não quer só as perdas e danos. Ele receber só as perdas e danos, esse artigo deixa claro aqui, é uma opção dele. Ele pode querer só receber as perdas e danos, mas não pode ser imposto a ele só receber perdas e danos.
Ele pode, a justiça, querer o cumprimento da obrigação, que nós chamamos, in natura. Ele pode, a justiça, dizer o seguinte: eu quero o carro mais as perdas e danos. Evidentemente que quando eu consigo o cumprimento in natura da obrigação, é evidente que as perdas e danos, o valor delas, decresce. Não vai ser o mesmo. Mas é a opção dele. Primeiro, perdas e danos ele deve sempre que deixou de cumprir a obrigação por culpa. E eu posso, além disso, pedir o cumprimento da obrigação in natura. Então, se ele me obrigou a entregar a carta, ele tem que entregar a carta. É por isso que lá no Código de Processo Civil, o professor Daniel Falcão vai dar uma aula específica sobre execução aqui, vai? Está lá dizendo os vários modos de execução. Você tem execução por quantia certa, você tem execução por entrega da coisa, você tem execução de obrigação de fazer, você tem execução de obrigação de não fazer. Por conta de o direito processual está para servir, é instrumental do direito material. Ele tem que dar tudo que o direito material outorga a parte. Então, o que está dizendo? A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o cumprimento. Cabendo em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. O William está assistindo com atenção danada. Eu vou perguntar se você está entendendo. Então, é isso. É saber se é uma opção. Não é uma opção. Essa é a discussão hoje, gente, que está na execução lá do direito consumidor. Porque pedem a rescisão com as parcelas pagas, não é isso? O cidadão comprou o imóvel na planta e depois quer devolver, não é isso? Cadê o arroz aqui, não? Não é, arroz? Não pede a devolução das parcelas pagas? Ainda quer pedir a redução da multa, não é isso? O judiciário tem dado? Mas imagina o contrário. O fornecedor entra e diz: não, eu quero o cumprimento do contrato. Eu quero que ele cumpra o contrato e execute as garantias do contrato. É o direito dele, é o direito dele. Ah, mas é consumidor. Não. Onde é que está dizendo que consumidor, o contrato, ele não tem imposto obrigatório? Onde está dizendo isso? Isso, às vezes, está sendo uma nova lei criada pelos tribunais, que não foi combatida adequadamente, mas não existe isso no Código. Então, se lá o fornecedor quer o cumprimento do contrato, tem que ser dado o cumprimento do contrato. Mas, às vezes, o fornecedor não quer, porque sabe que já está numa situação de inadimplência e não vai conseguir receber. Mas é a opção dele. Não pode ser imposto essa solução. Ele pode exigir perfeitamente o cumprimento do contrato. Então, se eu tenho um consumidor que é abonado, que tem condições de pagar, quando ele pega a rescisão, eu pago, não, eu estou entrando com execução. Isso é opção minha. Não é opção dele. E agora, olha só, a situação chegou de tal ponto que estão tentando fazer uma mudança na lei da incorporação imobiliária para dizer isso aqui, que é uma opção do fornecedor se recebe só perdas e danos ou se pode pedir também a execução do contrato. Deram uma volta enorme para chegar à conclusão que tem que cumprir o que está no Código Civil para proteger a autonomia da vontade das partes. Muitas vezes tem no contrato a chamada cláusula resolutiva expressa e a cláusula resolutiva tácita. O que é a cláusula resolutiva expressa? É aquela que diz que, não cumprida a sua obrigação, o contrato estará extinto. Essa é a cláusula resolutiva expressa. A cláusula tácita todo inadimplemento de uma obrigação pode levar ao descumprimento. Pode levar a uma resolução do contrato, uma rescisão. Então, é o seguinte, está dizendo apenas que, quando não está previsto expressamente, que eu dependo de notificar a parte para dizer que o contrato está rescindido. Mas nós vamos ver mais adiante que rescindir um contrato, colocar fim no contrato, não é tão simples assim quanto se parece. Veja. Quando falamos lá atrás da questão da resolução, e aí, na verdade, o Jonas colocou aqui, eu vou puxar a orelha dele, ele tinha que colocar rescisão, que não, que ele está certo, desculpa, eu estou errado.
Na verdade, esse é o caso realmente que eu chamo, tá vendo, Jota? Você foi, tá vendo, me retratando. Quando a resolução é exatamente nessa circunstância. É a resolução por motivo alheio à vontade das partes. Por impossibilidade objetiva de cumprimento do objeto. Caso fortuito, força maior. É o caso do furacão na Flórida, que não pode ter a conferência, não pode ter o pacote turístico, não pode ser cumprido o pacote turístico. Artigo 393. Prejuízo, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes, no caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Eu posso mesmo usar, vamos cumprir esse contrato mesmo que chova aqui, torrencialmente, que tenha furacão, etc. Pode, é vontade das partes. Se não for um contrato de adesão, é válido, plenamente válido. Mas, em regra, ele não responde. Então, se não responde, não quer dizer que não tem que devolver o que ele recebeu. Se ele não recebeu pela conferência, se ele não recebeu pelo pacote turístico, a relação está zerada. Agora, se ele já recebeu, eu tenho que retornar o status quo antes, ele tem que devolver. Só que ele devolve sem perdas e danos. Perdas e danos não significa aquilo que eu recebi. Perdas e danos é um plus. É mais do que o contrato em si. Pode chegar a um valor muito maior que o valor do próprio contrato. Veja o seguinte, quando falamos de contrato, primeiramente, vocês vão ver sempre, estudam e estão sempre lidando com o chamado conceito de mora. Né? A mora, o que é? É o retardamento culposo, olha a culpa de novo, é o retardamento culposo do cumprimento da obrigação. Não há mora sem culpa. Só que tem, em matéria contratual, eu tenho que dar uma conferência. Não compareço no dia. O código, a doutrina diz, o Paulo Roque é culpado. O Paulo Roque é presumivelmente culpado. Então, funciona uma espécie de versão do ônus da prova. Há uma presunção de culpa do devedor sempre na relação contratual, diferentemente da outra responsabilidade civil, que não há presunção de culpa em regra. Há uma presunção de culpa do devedor que faltou a obrigação. Ah, não, mas quando eu só não, para aí, eu não cumpri porque houve a greve, houve isso, houve. É uma defesa minha desconstituir a mora, desconstituir a culpa. Agora, se eu estou em mora, se eu não cumpro por culpa a minha obrigação, então veja, eu já estou em mora, e daria o seguinte, eu teria que continuar cumprindo o contrato. Continuo inerte, não faço nada. Ali vem um caso fortuito, uma força maior e atinge o objeto do contrato. O que está dizendo o 399? O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior. Vou imaginar um cidadão lá na Flórida, né, que tinha que fazer essa chamada conferência 10 dias antes da tormenta. E depois ele teria que fazer uma segunda conferência. Ele já está embora na primeira, vai dizer, ele continua respondendo, independentemente da existência do caso fortuito. Você tem a extinção, isso aqui a gente pode deixar para falar depois, essa aula tem uma questão muito sagrada do direito, que é a questão da cláusula preço, isso aqui eu vou deixar para falar no aula, que é a questão da extinção por onerosidade excessiva superveniente. Isso aí depois eu vou extingue também sem culpa das partes, quando aconteceu na época do leasing com variação cambial, onde as pessoas adquiriam e financiavam carros vinculados à variação do câmbio, o câmbio subiu enormemente, eles foram à justiça e pediram para desvincular do contrato por conta da onerosidade excessiva. Isso existe tanto no Código de Defesa do Consumidor como no Código Civil, mas depois eu vou dar uma aula específica, um treinamento específico. Veja, então, a inexecução contratual, eu tenho inadimplemento voluntário e involuntário.
tem o inadimplemento relativo e tem o inadimplemento absoluto. O inadimplemento, ele pode ser, o voluntário ele pode ser relativo e pode ser absoluto. O que é o inadimplemento voluntário? É aquele inadimplemento onde existe a culpa, ou em obrigações existe a mora. E o involuntário é aquele onde não existe a culpa, onde o descumprimento se deu por um fato alheio à minha vontade. Então, veja, significa que ao inadimplemento voluntário, por si só, vai haver a extinção do contrato? Depende. Se o inadimplemento é absoluto, se é voluntário absoluto, aí há extinção do contrato. Se esse inadimplemento é relativo, não há extinção do contrato. Mas, vocês já sabem, é voluntário, tem o quê? Direito a perdas e danos. Se é voluntário, tem perdas e danos. Se é involuntário, não tem perdas e danos. Então, aqui, se eu, desse contrato, tenho um inadimplemento involuntário, o cliente é uma organização de eventos. Ele tinha que fazer o evento em determinado dia. Ele não faz, por culpa dele, ao inadimplemento voluntário absoluto. Não adianta ele fazer o evento no outro dia, porque só serviria o evento ao credor naquele dia. Então não tem mais como a prestação interessar ao credor. Agora você tem o chamado inadimplemento voluntário relativo. No inadimplemento voluntário relativo, a prestação, em tese, ainda interessa ao credor. Então, em situação de simples mora. Na situação de simples mora, ele está descumprindo a obrigação, mas ele pode conseguir o perdão dessa mora e o perdão dessa punição se ele purgar a mora, se ele eliminar a mora. E ele elimina a mora como? Pagando. Se o contrato, se para aquele atraso tem a multa, pagando a multa, pagando os juros de mora, e inclusive o código fala os chamados honorários advocatícios. Mas para isso tem que saber se a prestação interessa ao credor. Muitas vezes chega o cliente, ele está com 10 prestações em atraso. Mas interessa muito a ele ainda ter o bem do contrato, o objeto do contrato. Em tese, ele poderia purgar a mora? A pergunta que deve ser feita, veja, ele está em atraso. Se não é inadimplemento absoluto, se a prestação ainda interessa ao credor, ele poderia purgar a mora. Você vê que em casos de sistema financeiro de habitação, tem gente que busca purgar a mora 3, 4 anos depois. E em alguns casos a justiça aceita. Qual momento você não poderia mais purgar a mora e permitir a continuação do contrato? A jurisprudência caminha no sentido de admitir duas hipóteses. Primeira hipótese, em que a lei proíbe a purgação da mora. É o caso típico hoje da alienação fiduciária. Os contratos com alienação fiduciária, onde a lei claramente impede a purgação da mora. No passado tinha essa possibilidade, hoje não tem mais. É questão de bens móveis. Não existe mais a possibilidade da purgação da mora. Um absurdo, um erro mais. Porque a prestação, ele é fornecedor, teoricamente ele vai vender aquele bem, colocar o dinheiro em caixa e vai continuar fazendo financiamento. Então, não tem por que a prestação do seu, mas a lei assim define. Uma outra situação é quando o credor já notificou para que o devedor purgue a mora. Ó, você está em atraso, por favor, purgue. E mesmo assim, não purga. Ele deixa passar esse prazo da purga dado pelo credor de maneira absolutamente inerte, não faz nada, então, nesse caso, entende que o credor já teria viabilizado a ele a possibilidade de purgar a mora e ele nada fez. Aí o contrato teria que ser extinto. Quais são os efeitos da mora? Você paga os chamados juros de mora e você tem também o pagamento das perdas e danos. Aqui tem uma discussão, não sei se o João nos colocou certinho para colocar, tem uma discussão, é o seguinte,
Tem um artigo no Código Civil, todo aquele que está em mora paga juros de mora, mas a mora é culposa, a mora nunca é involuntária. Outra questão, tem um artigo no Código Civil que diz que se os juros de mora são indenizatórios, se a função deles é punir e indenizar, se os juros de mora não cobrirem o prejuízo, pode pedir indenização suplementar. Então, esse artigo passa muitas vezes descoberto. A parte está pagando o juro de mora e, mesmo assim, continua cobrando prejuízo. Quando o juro ali já cobre o prejuízo dela. E esse artigo eu vejo várias contestações de vários escritórios, está lá pedindo o juro de mora, o juro de mora do contrato, e ainda assim está cobrando perdas e danos. A função do juro de mora é punir e indenizar. Se esgotou o prejuízo, se recuperou já o prejuízo do credor, ponto. Deveria encerrar ali. Se não encerrou esse prejuízo, aí sim é o caso de indenização suplementar. E muitas vezes isso passa desapercebido. Tem juiz que mesmo assim não se foi, porque o juiz brasileiro ele está muito poderoso, né? Mas no Código Civil ele está numa função doutrinária, bem clara. Ele está para punir e ao mesmo tempo para indenizar. Apenas no caso do juro de mora, eu recebi 20 mil de juro de mora. Meu prejuízo é de 10 mil. Qual o sentido de eu receber mais indenização? Qual o sentido? Aí seria o enriquecimento sem causa. Porque a função da indenização, qualquer que seja ela, é repor as partes ao status quo antes da lesão. Então, você repõe. Ao repor, você repõe indenizando. Então, você não pode dar a parte mais do que ela teria. Se ela perdeu 10, como que ela pode receber 20? É o princípio indenitário. A indenização não serve ao enriquecimento sem causa. Não pode servir. E essa discussão numa ação indenizatória muitas vezes passa a descobrir. Agora tem uma discussão aqui sobre o dano contratual positivo e negativo, que muitas vezes, numa rescisão contratual por perdas e danos, o advogado sequer sabe o que é, sequer. Ele tem a obrigação de buscar a melhor posição jurídica para o seu filho. O que é o dano contratual positivo? O que é o dano contratual negativo? Só posso fazer uma pergunta sobre essa Sim. que é o seguinte. Eu posso resolver as perdas e danos, a minha cláusula penal do contrato. Certo. Eu já li uma ação em que, inclusive, os lucros cessantes já estavam previstos na cláusula penal. Então, eu resolveria, de acordo com essa ação que eu li, as perdas e danos e os lucros cessantes nela. E aí, depois vou até organizar esse sentença, o juiz falou que a cláusula penal ela nunca poderia prever os lucros cessantes. Ali, somente resolver dá uma sinuca de bico aqui. Esperto, advogada, Aí eu queria saber qual é a sua opinião sobre. Veja o seguinte. É muito comum nos contratos, que o escritório sempre orienta isso, que todo contrato tem que ter multa. E é o dever de alerta do escritório quando o cliente está reclamando do valor da multa. O cliente está na posição de credor, tem lá uma multa de 30%, 40%. Não, eu quero multa aqui de 2%. Primeiro que a multa de 2%, antes era 10%, depois passou para 2%, ela aplica apenas relações de consumo e, mesmo assim, contratos de financiamento. Depois se estendeu em relação de consumo para todas as situações, conta de luz, água. Mas se for ver o que está ali no artigo 52, é para isso. Agora, fora isso, a cláusula penal não tem limite fora do Código Civil para outras situações. O que é a cláusula penal? Pode ter a cláusula penal moratória na situação de mora, e pode ter a cláusula penal compensatória para o caso de inadimplemento absoluto. Eu posso ter a cláusula penal moratória, que é para a situação de inadimplemento relativo. E posso ter a situação de multa para o caso de inadimplemento voluntário absoluto, que é a cláusula penal compensatória. É natural que a cláusula penal... Qual o limite da cláusula penal?
Esses dias nós estávamos fazendo um contrato em que o cliente queria botar que o valor da multa era 10 vezes o valor do contrato. É evidente que tínhamos corrigido. Agora, ele não sabe disso, ele não lê. Nós é que temos que corrigir. Não. A cláusula penal, ela não pode ser superior ao valor da obrigação principal. Então, se a obrigação principal é de 1, o limite da cláusula penal é 1. Se a obrigação principal é de 10, o limite é 10. Agora, a cláusula penal moratória, ela pode, evidentemente, que como o prejuízo na mora é menor que o prejuízo na inadimplência absoluta, a tendência é que ela seja menor. E assim tem sido. Então, qual é a função da cláusula penal? A cláusula penal, respondendo a sua pergunta, eu só recebo, primeiramente, se eu tenho culpa. O credor só recebe se prova a culpa. Se tem a prova da culpa do devedor. Sem prova da culpa, ele não recebe. Segunda situação. A primeira função da cláusula penal é punir, por isso pena, cláusula penal. A segunda é suplementar, indenizar perdas e danos. Então, uma cláusula penal de 100 mil, ela, no primeiro momento, ela está punindo o inadimplemento em 100 mil. Se meu prejuízo é de 100 mil, eu não tenho que pedir perdas e danos, porque a cláusula penal já cobre o meu prejuízo. Então, ela resolve as duas funções. Ela penaliza e me dá perdas e danos. Certo? Agora, Lídia, quaisquer perdas e danos? Lucros cessantes e danos emergentes são perdas e danos. Danos materiais. Ela me indeniza quaisquer danos. Se o dano emergente mais o lucro cessante são de 100 mil, pronto, acabou. Então, não tem essa discussão que ela só cobre o dano emergente. Ela cobre o lucro cessante. O dano emergente é aquilo que acontece agora. Eu perdi o carro, teve uma batida. É todo o dano representado pela batida do carro. O lucro cessante é um taxista, o tempo que ele vai ficar sem o carro. O faturamento que ele tinha, que muita gente esquece aí na hora do lucro cessante, é lucro. O taxista tinha 3 mil de faturamento, mas ele tinha que pagar gasolina, tinha que pagar a manutenção do carro, tinha o PTU. Então é o seguinte, qual é o lucro dele? O lucro dele não é os 3 mil. É lucro. E muitas vezes eu nunca vi uma discussão dessa. Tem que dizer para provar. Você tem que criar dificuldade. Já viu que ali é inevitável a condenação? Tenta reduzir. Então, veja. A cláusula penal, nesses casos, é para isso. E por isso que no contrato eu prefiro botar uma cláusula penal que dizer que vai resolver em perdas e danos. Por quê? A cláusula penal, mesmo assim, é uma alternativa, uma opção minha. Eu não posso ser imposto só receber a cláusula penal. Porque é muito difícil provar perdas e danos. Muito difícil. Às vezes você prova o inadimplemento, mas você não prova as perdas e danos. Não é isso? Aí tem que ter ação da justiça, prova pericial, para apurar as perdas e danos. Então, qual que é o melhor? O melhor é já deixar no contrato. E do cafezinho? Não. Cuidado com o cafezinho, não. Então, não tem. Você vai ter que ir lá no escritório, atravessar a avenida. Então, é isso que tem que estar dentro. Agora, qual que é o problema da cláusula penal? O problema da cláusula penal é que a primeira ressalva que nós temos que fazer no contrato é que sempre ela comporta indenização suplementar. Se eu não fizer, se eu não colocar no contrato essa ressalva, que ela autoriza a indenização suplementar, meu prejuízo pode ser de 1 milhão, eu só recebi 100. A cláusula penal é de 100, eu não vou receber os 900 mil. Certo? Eu só vou receber os 100. Para receber a indenização suplementar, eu tenho que expressamente colocar no contrato que a cláusula penal é independentemente da indenização suplementar. Então, ela é de 100, o prejuízo é de 1 milhão, então eu continuo na ação para receber mais 900 mil. Entendeu? Essa é a função. Agora tem um perigo da cláusula penal aí. Você botou o 403 aqui, Jonas? Tá aí? Tem certeza, Jonas? Vamos ver. Eu vou chegar ainda, ó. Eu preciso desvio aqui do interesse contratual negativo e positivo.
Jonas, dessa vez você vai ter que assumir culpa, hein? Jonas, deixa eu ver. Jonas passou perto, mas não está aqui, não. É culpa do Jonas, tá, gente? Aqui. Minha querida, vamos lá então. Mas o Jonas colocou outros artigos aqui para compensar o dano. Artigo 401. E corre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, olha aí, culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Olha lá, combinado com aquele outro artigo que eu já li. Quando se estipulou a cláusula penal para o caso de mora ou insegurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada junto com o desempenho da obrigação principal. Então, é minha opção sempre perseguir a obrigação principal. E o que diz o 413 que o Jonas esqueceu, mas eu vou ler? O 413 diz que o juiz pode reduzir o valor da cláusula penal se ela for excessivamente onerosa. Esse é o trauma da cláusula penal. Eu fixei e, ao mesmo tempo, sua excelência vai lá e reduz. A cláusula penal é feita para inibir o inadimplência. Isso cria uma insegurança jurídica. Então, o que o escritório tem feito para evitar essa intervenção do magistrado? O escritório tem dito, sobretudo os contratos negociados, paritários, tem dito o seguinte, que as partes renunciam ao direito de pleitear a redução da cláusula penal. Dizendo que ela tendo em vista o montante do negócio, a complexidade, que ela foi pensada, basta assim, exatamente para compensar eventuais prejuízos das partes. Mas, mesmo assim, muitos juízes entendem que essa cláusula é uma cláusula totalmente inócua, porque o Código diz que o juiz pode reduzir. Veja, eu tenho defendido que o juiz não pode reduzir a cláusula penal se o meu prejuízo é superior ao que está na cláusula penal. Onde é que está a excessiva onerosidade? Meu prejuízo é de 1 milhão, é de 100, mesmo assim ele vai reduzir? Ah, mas muitas vezes eu dou um curso para os magistrados aqui, falei disso, eles levaram um susto. Como se eu estivesse falando uma grande novidade. Não, estou discutindo a cláusula. Eles disseram, mas nunca vi um advogado entrar com a petição e dizendo que a cláusula penal tem que ser recebida na penalidade porque o prejuízo supera o valor da cláusula penal, ou porque o prejuízo é muito próximo ao valor da cláusula penal. Então, se o advogado não faz sua parte, não queira que o juiz faça por você, ele vai querer o caminho mais fácil. Então, nesse momento, você não quer que o juiz mexa numa cláusula que interessa ao seu cliente. O que você tem que insistir? Você tem que insistir na manutenção da cláusula, mas você tem que dar argumentos para ele manter a cláusula, para ele não passar a caneta e reduzir. Teve um caso, uma multa de 100 mil, o juiz reduziu para 10 mil. E não era relação de consumo, não era nada. E as partes plenamente capazes. Certo? Ah, mas não tem culpa. Então, se não é culpa, não é caso de multa. Se não tem culpa, não tem que discutir. E tem que entrar com culpa. Então, vamos lá, quando esclarecido. Sim. Olha, vem a questão da prorrogação da mora que eu disse lá atrás. Ó. Tem um enunciado da Jornada de Direito Civil que diz artigo 62. A inutilidade da prestação que autoriza a recusa da prestação por parte do credor na prorrogação da mora deverá ser aferida objetivamente, consoante o princípio da boa-fé e a manutenção do sinalagma, e não de acordo com o mero interesse subjetivo do credor. O que ele está dizendo aí?
Se a prestação ela deve interessar o credor objetivamente e não subjetivamente. Ele não pode, por exemplo, tem lá uma cláusula no contrato que diz que, diante do não pagamento, o contrato está extinto. Como há uma função, na minha opinião, é um princípio de ordem pública da conservação dos contratos, interessa mais a manutenção dos contratos que sua extinção. O devedor pode dizer o seguinte: ele não quer aceitar a aprovação da mora com mero interesse especulativo e egoísta. Porque hoje o imóvel valorizou, ele vale 20% mais do que valia quando eu comprei. Então, em tese, ele quer lucrar com a rescisão. Ele quer lucrar com a extinção. Mas ele vai colocar esse imóvel à venda. Ainda mais se trata de um fornecedor. Vai colocar esse imóvel à venda. Então, é aqui que está dizendo. Ele tem que fazer uma prova de que aquela prestação, objetivamente, não mais lhe interessa. Não apenas com base em simples ilações individualistas. Veja o seguinte. O que é o interesse contratual positivo e o interesse contratual negativo? Está sempre presente numa ação de perdas e danos. Contratual, de responsabilidade contratual. Primeiramente, o Brasil é um dos países mais liberais do mundo em matéria de perdas e danos. Na Europa, são mais conservadores. Para vocês terem noção, dano moral contratual praticamente não existe na Europa. Por descumprimento de contrato, vai ser muito difícil alguém na Europa receber dano moral. Aqui no Brasil, veja, sobretudo em relação de consumo, quanto dano contratual descamba aí para o dano moral. E eu tenho para mim que é o dano moral que é uma das alavancas dessa quantidade de ações do judiciário, sobretudo no juizado especial. Porque o valor do dano moral é que compensa a ação. Se não tiver o valor do dano moral, vocês vão fazer, na maioria dos casos, a ação não seria proposta. E o juiz brasileiro acaba dando dano moral onde muitas vezes não tem dano moral. Dano moral, essencialmente falando, ele nasce vinculado à violação de um direito da personalidade. A imagem, a honra, a vida, a liberdade. Fora dessas situações, é um mero desconforto. São riscos da existência. Você vai passar um sabor, uma relação, vai. Mas se tudo isso você enfrentou desgaste, enfrentou alguma situação estressante, você vai pedir dano moral e vai receber por isso, lá fora não. Aqui no Brasil, são mais parcimoniosos. Mas a jurisprudência vem, de certa maneira, sendo mais conservadora. A STJ tem retirado muitas situações, eliminado muitas situações que antes ele dava dano moral e hoje ele não dá mais dano moral. Exemplo disso é do devedor, a pessoa que tem um nome escrito no Serasa. Se ele, em inscrição no Serasa, dá a ele a alcunha de mal pagador. Então, é evidente que cria ali um dano objetivo. Eu sempre sustentei isso, que eles falam, o dano moral não precisa ser provado, é o dano em revista. Não é que não precisa ser provado, porque o fato notório não precisa ser provado. Todo mundo que tem uma inscrição no Serasa vai ter inscrição de crédito, tem um dano à sua imagem, evidente, na sua condição de pagador. O filho não precisa chorar para mostrar que ele está sofrendo para ter uma indenização por dano moral em face da morte do pai, de um ente familiar. É um dano irreito, é um dano automático. Agora, se o filho é inimigo do pai, ele tem dano moral, então a prova vem do advogado. Nesse caso do Serasa, o que isso foi feito naturalmente pela advocacia? Provou. Como é que eu vou dar dano moral a essa pessoa que já tem 10 inscrições anteriores do Serasa? O que isso cria para ele uma condição adicional de mal pagador? O que isso? Se ele já tem as 9 inscrições anteriores, se já tem o dano já foi provocado anteriormente, de forma legítima, pelo exercício regular de direito. Se esse é indevido, é um desconforto, mas não merece ser indenizado. E assim o STJ decidiu, para dar a vocês uma linha de que a jurisprudência tem sido mais, e é bom, nós temos que ficar atentos, mais resistente na questão do dano moral. No caso do DPVAT, o escritório trabalhou muito, porque chegou-se a cogitar que o descumprimento do contrato, o DPVAT é um contrato, daria, além do valor da indenização fixada, daria um valor de dano moral.
E ali é uma ignorância total, porque a ignorância do direito é impressionante. Isso que dá essa cultura do folhetim jurídico. Cursinho é folhetim jurídico. Não estuda isso tudo a fundo e começam a sair decisões que contrariam a justiça. Quando você está no DPVAT, você está discutindo o que com o dano moral? Quais são, o que é indenizável? Invalidez, morte. Isso é o quê? Dano moral. Então o valor que está ali é para cobrir esses danos morais. Porque não são danos cobertos materialmente. Até porque conserva em relação a esses danos o direito de ir ao causador do dano cobrar a indenização total. Aí o STJ, e aí nós, legalmente, fizemos um trabalho muito importante nesse período, na época, em relação a isso, vamos ao STJ, conseguimos lá, na CD, conseguimos a mudança nos termos que tinha sido noticiado na imprensa. Porque o dano moral, evidentemente, é toda ofensa a um direito da personalidade. E a seguradora, presta atenção, eu não tenho que cobrar dano moral de seguradora. Eu tenho que cobrar aquilo que está na pólice. É na pólice que está ali dizendo que eu tenho que cobrar. Eu tenho que cobrar o excesso de quem? Do causador do dano. O seguro de responsabilidade civil da privada, ele é apenas um reforço à vítima da indenização, de parte da indenização que ele tem direito a receber do causador do dano. Ponto. Se ele é culpa exclusiva, se a culpa é dele, é um lenitivo para ele. Mas se a culpa é do outro, é apenas um valor residual, que na verdade, porque o complemento ele tem direito sempre a receber o dano. Então, quase que essa jurisprudência pegou. Como tem pego em todas as outras situações, infelizmente, e na maioria das situações. Quando eu falo do dano contratual positivo ou do dano contratual negativo, nós vimos aqui que o contrato, quando ele é rescindido, quando ele não chega ao seu fim, há uma morte prematura dele, as partes retornam ao status quo, como se não tivessem contratados, não é isso? Se é com perdas e danos, se é voluntário, se é culposo, ele vai retornar ao status quo antes com o quê? Com perdas e danos. Então, a doutrina no Brasil, ela sempre foi mais próxima do dano contratual negativo. O que é o dano contratual negativo? Eu retroajo a rescisão ao momento da celebração do contrato, vejo a posição que eu estava naquele momento e restituo a parte daquela posição. Então, ela gastou 1 milhão na aquisição do imóvel que não lhe foi entregue. Então, 1 milhão. Então, qual que é o dano contratual negativo que eu lhe dou? Eu daria como dano contratual negativo a aplicação daquele 1 milhão no mercado financeiro, por exemplo. Quanto que ela teria recebido nesse período que ela ficou sem dinheiro? Certo? Outra situação. Eu provo que nessa época eu deixei de fazer um negócio igualmente lucrativo que me daria 40% de lucro. Então, eu estou retornando àquela situação lá de trás, como se não tivesse contrato, e o que eu teria feito com esse dinheiro? Entenderam? Dano contratual negativo. Eu subtraio o contrato, eu tiro o contrato, e vejo como eu estaria sem o contrato. O que é o dano contratual positivo? No dano contratual positivo, eu tenho uma indenização como se o contrato fosse cumprido. Exemplo. Isso acontece muito hoje nas rescisões contratuais sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. Isso não está no Código, mas o juiz tem dado assim. No dano contratual positivo, eu estou rescindindo, pedindo a rescisão porque a incorporadora não entregou o imóvel no seu tempo, na data indicada. Aí eu estou pedindo, aí eu peço o valor dos aluguéis que eu receberia, o valor corrigido, naturalmente, receba a multa. Agora, quando eu peço o valor dos aluguéis e a justiça tem dado, isso é dano contratual positivo. É como se o contrato tivesse sido cumprido, eu tivesse recebido o imóvel e tivesse alugado. Mas é uma opção minha desfazer o negócio. Então, eu estou dando mais,
Eu estou dando uma posição superior daquele que se o contrato não tivesse sido celebrado. Eu estou dando a ela uma condição como se o contrato tivesse sido cumprido e me dado todo o retorno. Esse dano contratual positivo ele deve existir quando? E eu sempre repito isso. Se eu ainda quero a execução do bem contratual. Se eu ainda quero o imóvel. Se eu quero o imóvel, se eu não desistir dele, então eu digo o seguinte, se está demorando 5 anos para me entregar o imóvel, tem que me dar 5 anos de aluguel. Mas se eu estou dizendo, não quero mais o contrato, teoricamente eu teria que restituir a parte ao Estado antes, para me dar exatamente o dano que eu tive. Como dissemos aqui, o dano não enriquece, ele repõe. Aqui no dano contratual positivo, eu estou dando algo a mais, que eu não tenho. Certo? Porque além de ter o dinheiro de volta, eu ainda terei uma indenização como se o contrato eu não tivesse me desfazendo dele. Quem defende o dano contratual positivo entende que é importante para punir. Ele acaba tendo aí um valor de cláusula penal. Uma função punitiva. E aí a confusão da jurisprudência brasileira é tão grande que está dando, nesses casos, além da cláusula contratual, tem uma cláusula penal contratual, que diz que daria o valor, até, no caso do contrato ser em atraso e o consumidor não desistir do imóvel. Daria a ele o valor do aluguel. Então, teoricamente, a cláusula penal está resolvendo isso, não é? Esse dano. Eu não posso pedir mais do que a cláusula penal está dando. O que o STJ passou a dar? Além da cláusula penal, que a função dela é indenizar, é compensar o dano, está dando o quê? Está dando também a obrigação dele pagar os aluguéis. Ou seja, está dando a mesma indenização 2 vezes. Isso é mais que o dano contratual positivo. Esse é um dano contratual jabuticaba brasileiro. Né? Porque isso lá fora isso não existe. Está totalmente na contramão da doutrina. Porque a ação indenizatória está sendo utilizada com vista ao enriquecimento. Ah, mas não está punindo? Está punindo. Porque toda ação indenizatória ela tem uma natureza punitiva. Por quê? Imagina a situação daquele que bateu ilicitamente, que chocou-se de forma imprudente com o veículo e deu perda total. Ele vai ter que pagar todo o valor daquele veículo, mais ainda os danos emergentes e os danos necessários. O fato dele pagar essa indenização não significa que ele está enriquecendo. Dele não pagar não significa que ele está enriquecendo. Ele está tirando o patrimônio dele, o valor de um carro, e dando a outra parte. Isso é punição pecuniária, não é não? Ou um médico, quando responde uma ação indenizatória, nós temos lá no escritório várias ações indenizatórias. Se ele tiver que pagar aquela indenização, o simples fato de ter que pagar a indenização por dano material é um empobrecimento dele. Então tem punição sim. Só que nesse viés, sobretudo em relação ao consumo, a jurisprudência tem radicalizado para o dano contratual positivo. Mas o que assusta é que, na verdade, essa discussão, ela praticamente, o advogado fica perdido nela. Ele não impugna. Se ele não impugna, ele não está dando a oportunidade. Ele não está dando a oportunidade ao juiz de mexer. Então, se a defesa for inadequada, se for uma defesa cheia de vazio, cheia de buraco, a tendência é que o juiz também erre na decisão dele. Porque nós, advogados, somos consultores dele. Gente, se conseguir ser o consultor do juiz, se ele conseguir nos ouvir, estará ajudando muito a posição do nosso. Evidentemente, ele tem toda a posição, uma hierarquia, etc. Mas quem decide é ele. Então, o que está na minha peça serve de consulta a ele. E deve servir de uma consulta lastreada, bem aparelhada. Certo? Então, meus queridos, em síntese do que nós fizemos questão de expor para vocês hoje, isso aqui é o domínio da essência do que chega para nós no escritório sempre. Sobretudo no mundo empresarial. Por quê? Porque o contrato que é cumprido não chega ao escritório. O que chega ao escritório é o contrato que não está sendo cumprido.
E muitas vezes faz o diagnóstico da perda da ação, da provável perda, que a ação, evidentemente, nós sabemos a tendência de ganho de perda de uma ação. E muitas vezes você fica impressionado com esse diagnóstico inicial e deixa de cuidar de situações que poderiam amenizar terrivelmente o desembolso, uma condenação no futuro. Então, eu vou viabilizar esse slide, disponibilizar ele para todos aí, né? A Daniela vai disponibilizar para todo mundo. É importante sempre que não fique apenas preso ao que está exposto. Pesquise, né? É esse o diferencial de qualquer escritório, de qualquer profissional. Ontem eu vi uma pesquisa curiosa. Ela diz o seguinte, que 52% das pessoas que estão trabalhando não se envolvem com aquilo que fazem. Quer dizer o seguinte, há uma sabotagem geral. Não é isso? Se 52% não se envolve, se essa pesquisa é verdadeira, eu acho que ela foi muito conservadora, porque eu acho que os números são maiores. Então está dando uma sabotagem. Mas qual que é a outra leitura que permite? É que os que vão crescer são os 48%. Em qualquer organização. Não é só na ONG. Se o escritório não está investindo com muito gosto, né, na formação de todos, no treinamento, eu para estar aqui hoje, o professor Daniel também, o professor Marco Tomazetti, o resto eles têm que preparar o que eles vão falar para você, tem que estudar, tem que estar atento. E é evidente que o que vai ser feito com a informação, com o treinamento, não é o escritório que vai resolver. É quem recebe. É o processo de comunicação. O destinatário da informação é que pode dar a ela um valor mais objetivo, rentabilizar isso ou não. Né? E o objetivo é procurar o envolvimento maior de todos. E tenho certo. É dando pequenos passos, é fazendo a coisa certa, é cuidando bem do interesse do cliente. Eu sempre disse, as coisas que mais me incomodam, quando eu pego uma peça, quando eu pego um parecer, quando eu pego um processo, e vejo, meu escritório aqui não defendeu como eu gostaria que meu escritório defendesse. Essa é a maior ofensa que eu recebo. Essa é a maior chateação que eu tenho. Quando eu sinto que o escritório da mesma, por outro lado, meus olhos brilham quando eu vejo uma defesa que o escritório fez à exaustão, ainda que tenhamos feito. Muitas vezes ganhamos por WO. É verdade. A outra parte simplesmente não atacou. Você erra muito mais no erro da parte contrária que no seu acerto. Mas não devemos botar cedo com isso. Tá certo, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tem medo de fazer, não. Não vou descontar. Um caso concreto. Voltando naquela outra questão que você falou, quando a gente não dá causa de descumprimento, né? Passagem aérea. Agora tem a regulamentação das tarifas promocionais, né? E aí tem uma discussão até na jurisprudência da questão da penalidade, 5%, etc. E aí, como você sabe, eu ia para o Rock in Rio, ia para um casamento, meu marido teve problema de coluna. A Ângela tentando fazer uma consultoria. E o Atan e a Ariana, a gente perdeu 4 trechos de passagem. E eles não aceitam, devolver o dinheiro, eles querem cobrar uma penalidade social altíssima, R$150 e 200 cada passagem. E eu estou tentando, assim, né, notifiquei tudo pela saída do Código Civil até, também, né, só consumidor. Você já entrou já? Não, eu estou só na parte administrativa. Esse caso da Ângela é bem rico para todos nós, né? E aí, Vamos inverter a pergunta. Você está lá preparado para viajar, não é isso? Tudo certo. E o avião não decola por conta do mau tempo. O aeroporto de Brasília fica fechado por 3 dias. Você vai conseguir alguma indenização da companhia aérea? Te valeu a sua? Ah, mas é responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva.
efetiva não quer dizer responsabilidade sem causa. Neste caso, eu já vi vários julgados, aí você vai achar, que autoriza a indenização fazendo a prova dessa superveniência. Né? Na melhor das hipóteses, você teria uma redução do valor da multa, a aplicação de 413. Mas, mesmo que vale para eles, valeria para vocês. Isso aqui não é nem colocando uma condição como condição de consumidor. Mas as companhias não devolvem administrativamente. Elas dependem disso, evidentemente, numa situação mais de judicial. Entendeu tudo, Jonas? Jonas, a capacidade aí. Tá bom, gente? Então, por hoje é só.